Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a segunda parte da saga VHS. Na primeira parte eu falei dos 4 primeiros filmes, e agora vou falar dos outros 4. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo, e também de hypar o vídeo, ok? Agora, sem mais enrolação, vamos prosseguir. O lançamento de VHS 94 acabou sendo uma das maiores audiências do canal Shudder. Então, eles decidiram fazer igual a Jogos Mortais, que é lançar um filme por ano, com o próximo sendo VHS 99, de 2022, em que esse é o primeiro que não tem uma história de ligação, e sim alguns vídeos de bonecos em stop motion que vão passando enquanto os curtas vão acontecendo, com todos se passando em 1999. O primeiro curta se chama Trituração, dirigido por Meg Levin, em que seguimos uma banda de punk rock que invadem uma antiga casa de shows que pegou fogo anos atrás e matou uma banda feminina. Eles fazem um show no lugar, recriando a morte delas, mas os fantasmas da banda aparecem e matam todos eles, e possuem os seus corpos, para fazer um último show. Esse achei o pior curta, com personagens jovens insuportáveis e exagero na comédia. A melhor coisa é só os efeitos nas mortes, que até que são sangrentas, mas não impede de ser uma história bem chata. O segundo curta se chama Tentativa de se Matar, dirigido por Johannes Roberts, onde seguimos uma caloura de faculdade que tenta entrar numa irmandade de prestígio, mas as garotas da irmandade dizem que ela precisa passar por um ritual, sendo enterrada num cemitério, para passar a noite dentro de um caixão, para recriar uma lenda urbana. Mas ela é abandonada pela irmandade e acontece uma tempestade que inunda o caixão, e o fantasma da lenda urbana ataca a garota, que se torna uma entidade que persegue as outras, as trancando em caixões e entrega suas almas para o fantasma da lenda urbana. Esse eu achei melhor, trazendo o estilo lembrando Carrie a Estranha, no quesito vingança escolar, mas sem os poderes, no lugar sendo uma entidade vingativa, com cenas bem angustiantes e tensas na parte do caixão e um final satisfatório. O próximo se chama A Masmorra de Ozzy, dirigido por Flying Lotus, onde se segue um programa de jogos infantis com esse nome, onde as crianças e adolescentes participam desses jogos para assim o vencedor conseguir realizar um desejo. Mas uma garota acaba ficando com a perna ferida em um desses jogos e a mãe vingativa sequestra o apresentador e o força a participar de jogos parecidos com o programa, mas em versões torturantes. Mas após isso, ele fala que irá conceder o desejo da garota, levando eles para a masmorra do programa, onde está esse Ozzy. E quando a garota faz o pedido, sai uma criatura de dentro dele e mata o apresentador e a família dela. Esse tem cenas interessantes na parte da vingança, em fazer esse programa numa versão mais violenta e humilhante, mas o final é bizarro em trazer do nada algo sobrenatural, além do humor exagerado de novo. O próximo se chama Os Curiosos, dirigido por Tyler McIntyre, onde seguimos um grupo de adolescentes e começam a filmar uma vizinha muito bonita, e o grupo convence um deles a entrar na casa dela e colocar uma câmera espiã, para poderem ver ela pelada. Mas durante a gravação, eles descobrem o segredo dela, não sendo uma humana, e sim uma górgona, igual a Medusa, com cabelos de cobras, e ela percebe que estão espiando ela e vai atrás deles, os transformando em estátuas de pedra. Esse novamente tem jovens chatos e piadas idiotas, mas a revelação final até que é bacana, e tem poucas histórias de terror onde se tem a Medusa. Uma pena que os efeitos não são tão bons. E a última história se chama Ida e Volta do Inferno, dirigido por Vanessa e Joseph Winter, onde acompanha 2 amigos que fazem uma filmagem de um culto de bruxas, realizando o ritual para abrirem o portal do inferno. E acontece isso, mas os dois são pegos por um demônio e são mandados para o inferno. E lá dentro precisam achar um jeito de fugirem por não estarem mortos ainda, e acabam se aliando a um demônio
para escaparem do inferno, mas quando conseguem sair de dentro, acabam sendo mortos pelo culto das bruxas. Esse eu achei o melhor por trazer o enredo no inferno com um visual diferente do inferno que você esperaria, e mesmo com baixo orçamento, consegue se virar com bons efeitos e sangue. Só o final que poderia ser melhor. Então VHS 99 achei bem inferior ao 94, com histórias mais fracas, trazendo mais comédia do que terror, que perde a atenção, mas não acho o pior da saga. Esse posto ainda fica com VHS viral, porque no 99, pelo menos, eles ainda seguem o formato Found Footage e VHS. Por isso dou a ele a nota 5. Mesmo inferior, do lançamento, a audiência dele foi ainda maior que o 94, fazendo a Shudder continuar o seu plano de lançar um filme da franquia a cada ano, com o próximo sendo VHS 85, de 2023. Como o título diz, ele se passa em 1985. Esse aqui voltou a ter uma história de ligação chamada Cópia Total, dirigido por David Bruckner, em que serve como documentário onde cientistas estão estudando uma criatura enigmática chamada Howe, que tem a habilidade de imitar e absorver qualquer coisa que vê, inclusive os humanos. E os cientistas passam vídeos para ele aprender a se comunicar, e enquanto acontece isso, vai cortando para as histórias. A primeira se chama Sem Velório, dirigido por Mike P. Nelson, onde acompanhamos um grupo de amigos que vão acampar perto de um lago, até que um atirador misterioso aparece e mata todos eles. Mas alguns voltam à vida e descobrem que o lago é amaldiçoado, e aqueles que tomaram banho nele, se morrerem, voltam à vida. E assim eles vão atrás de quem os matou para terem a sua vingança. Esse tem uma ideia interessante e mortes violentas, mas acaba não sendo completo, porque o final dele acontece em outra história, mas consegue gerar o tom do filme. O próximo se chama Deus da Morte, dirigido por Gigi Soul Guerrero, se passando no México, onde uma equipe e um noticiário da TV acabam presenciando um terremoto atingir a cidade e destruindo o estúdio. E os sobreviventes da equipe são resgatados por bombeiros, mas durante a fuga nos destroços, eles são atacados por um deus azteca que despertou e causa a morte de todos eles, como sacrifício. Esse é bem legal, começando com a história de desastre, bem tenso e angustiante, e depois muda para um terror sobrenatural violento. E a ideia de um deus azteca funciona no contexto cultural do México. O próximo se chama Deus da Tecnologia, dirigido por Natasha Kermani, em que segue uma artista performática que diz que o mundo matou o Deus e o substituiu por um Deus da tecnologia. E usando um aparelho, ela entra no mundo virtual para tentar despertar esse Deus da tecnologia, mas acredita que é apenas um mito. Mas uma entidade aparece mostrando que é real e a ataca no mundo virtual e a matando no mundo real. Esse achei o pior, tem uma história interessante, mas não desenvolve bem, trazendo a ficção científica estranha e parece sem propósito, e com um toque de comédia que não funciona. O próximo é Ambrosia, do Mike P. Nelson, a continuação da primeira história do Sem Velório. Esse mostra que os amigos do lago foram mortos por uma garota como forma de tradição da família dela, que todo mundo aos 15 anos tem que matar 7 pessoas como um rito de passagem para a vida adulta. Mas os amigos, atrás de vingança, fizeram ela ser molhada pela água do lago e chamam a polícia, que começa um tiroteio com a família e a garota se mata, mas acaba voltando à vida e sendo presa. O final da história teve a vingança criativa, mas acho que faltou mais coisas serem desenvolvidas e um desfecho melhor para o grupo dos mortos. Eu acho que esse seria melhor se fosse um filme longa-metragem. E a última história se chama Sonho Mortal, dirigido por Scott Derrickson. Esse se passa no mesmo universo dos filmes do Telefone Preto, onde seguimos um assassino em série que tem matado vítimas de formas brutais e a polícia recebe as fitas dos seus crimes com antecedência. E essas fitas são feitas pelo filho de um dos policiais, que é o primo do Finney e da Gwen, do Telefone Preto. E igual à prima, ele tem sonhos premonitórios, mas a sua habilidade é gravar os seus sonhos em fitas VHS. Mas é descoberto que seu pai é o assassino e causa um massacre na delegacia, com seu filho sendo responsável por sua morte.
Esse foi outro dos melhores do filme, trazendo a mesma estética do telefone preto em mostrar os crimes em filmagem Super 8 e sendo o mais violento do filme. Só acho que esse também teria sido melhor se fosse um longa-metragem. E de volta à história principal, a criatura Howe acaba ficando violenta e mata todo mundo, e usa seus corpos para imitar as aulas de ginástica na TV. Esse filme achei melhor que o 99, mas não consegue ser no mesmo nível do 94. O visual tá ótimo, com a estética nos 80, com cenas bem sujas e defeituosas pela época, e até usando o formato 4x3, com a imagem quadrada. Efeitos práticos, como sempre, estão bons, com bastante gore, mas as histórias, a maioria, não funcionou muito bem, sem o desenvolvimento necessário e algumas piadas sem graça. Mas consegue ser divertido e dou a ele a nota 6,5. Depois desse, como sempre, a Shudder continuou seu projeto e um ano depois, em 2024, saiu VHS Beyond, em que esse tem, na minha opinião, a melhor história de ligação da franquia, chamado Abdução Sequestro, dirigido por Jay Lee, sendo um documentário sobre fitas de VHS, onde supostamente tem provas da existência de alienígenas, e durante essas fitas vai passando os curtas do filme, com o primeiro sendo Cegonha, dirigido por Jordan Downing, em que segue uma unidade policial que invadem uma casa atrás de bebês desaparecidos, e quando entram, são atacados por zumbis raivosos, descobrem que foram criados por um alienígena semelhante a uma cegonha, que está com os bebês, e no confronto conseguem matá-lo. Esse é muito bom, com um ritmo frenético, lembrando os curtas do VHS 2 e 94, com bons efeitos práticos, uma filmagem bem criativa, que mesmo com muita coisa acontecendo, não fica confuso, e uma boa mistura de zumbis com alienígena. O próximo se chama A Garota dos Sonhos, dirigido por Virat Pal, se passando na Índia, e segue um grupo de paparazzis que tentam tirar fotos recentes da nova atriz sensação do cinema deles, mas descobrem que a atriz, na verdade, é um androide que sai do controle e mata todo mundo. Esse é bem mais inferior, tem um bom nível de violência, mas a filmagem é bem confusa, com muitos cortes e é escuro demais, além dos clichês de uma produção indiana, tendo até um musical numa cena, que demora demais, mas no quesito trash até que funciona. A próxima se chama Viva e Deixe Mergulhar, dirigido por Justin Martinez, onde um grupo de amigos, para comemorar o aniversário de um deles, decidem todos saltarem de paraquedas, mas um alienígena ataca o avião, fazendo eles saltarem antes da hora. E esse alienígena, em terra firme, começa a perseguir todos eles, matando a maioria. E o sobrevivente acaba sendo abduzido. Esse é outro dos melhores, fico na dúvida se esse ou o primeiro foi o melhor, trazendo muitas cenas tensas, uma boa filmagem na parte do paraquedas, e a parte da perseguição consegue ser bem feita, com o alienígena bem bizarro e mortal, sendo outro que lembra os melhores curtas da saga. O próximo se chama Filhotes de Pelo, dirigido pelo ator Justin Long e seu irmão Christian, onde segue um grupo de ativistas de animais que vão para uma casa de uma mulher que suspeitam de crueldade contra cães, mas ela se mostra uma psicopata obcecada por cachorros e pega algumas pessoas e faz mudanças nos corpos delas, criando seres híbridos de cães e humanos, que ela usa para matar outros invasores, e é o que acontece com os ativistas. Esse é bem bizarro e lembra outro filme do Justin Long, o Tusk, onde ele era transformado numa morsa. Esse aqui até que gostei, mesmo com bizarrices, mostrando que o lado humano às vezes é pior que qualquer monstro. A filmagem no ponto de vista dos híbridos funciona bem, e tendo uma boa dose de violência. E o último se chama Passageiro Clandestino, dirigido por Kate Siegel, em que acompanha uma mulher que está documentando aparições de alienígenas e acaba encontrando uma nave que aterrissou no deserto, e ao entrar nela, a nave começa a voltar para o planeta de origem, e na viagem ela começa a ficar ferida e a nave a cura usando o DNA de outras espécies, fazendo-a sofrer uma mutação, se tornando uma criatura bizarra. Esse tem um tom bem sombrio, até mais que os outros, por não ter piadas no meio, uma maquiagem competente. A história não é algo espetacular e falta uma finalização,
mas consegue trazer uma ideia das consequências do que se procura. E de volta à história de ligação, o documentário termina mostrando uma suposta aparição alienígena, e os convidados na dúvida se é real ou não. Esse achei bem melhor que o 85 e consegue ser tão bom quanto o 94. Só não é melhor por alguns curtas não serem tão interessantes. A ideia de usar o tema alienígena em quase todas foi um acerto, gerando uma melhor conexão entre elas, e a história de ligação lembra bastante algo de Arquivo X, conseguindo te prender a atenção e, como sempre, bons efeitos práticos e gore, fazendo desse mais outro bom capítulo, e dou a ele a nota 7,5. E um ano depois teve VHS Halloween, de 2025. Como o próprio título fala, ele utiliza o tema de Halloween, começando com a história de ligação que se chama Fantasma Diet, dirigido por Brian Ferguson. Esse segue uma companhia que está lançando um novo tipo de refrigerante, que é feito de um extrato de poltergeist maligno, e trazem algumas pessoas para experimentar o refrigerante antes de chegar nas prateleiras. Mas os que tomam começam a morrer de formas violentas, e assim vai passando as histórias. A primeira se chama Kutikutiku, dirigido por Anna Zorkovic, em que segue duas amigas que na noite de Halloween decidem sair para pedirem, pela última vez, doces e travessuras, mas acabam entrando numa casa aparentemente abandonada e ali se deparam com a lenda urbana da mamãe, uma mulher que pega pessoas e as transforma em seus bebês. E é o que acontece com as duas. Essa é a pior história, trazendo mais uma vez adolescentes insuportáveis que não dá para torcer para elas e exageram na comédia. O visual da mamãe até que é bom, mas não salva a história. O próximo se chama Ulti Super Psyche Infra, dirigido por Paco Plaza. Esse segue um grupo de amigos que durante a festa de Halloween, numa mansão, um deles é possuído por uma entidade e mata todos os outros. Depois, ele é preso e leva a polícia para o local do crime e é possuído de novo e mata os policiais do mesmo jeito. Esse lembra os filmes do Lúcio Fulci em ter personagens com olhos arrancados e um clima mais sério que o outro, mas achei mediano. Acho que poderia ter feito algumas coisas diferentes no final. O próximo se chama Tamanho Divertido, dirigido por Casper Kelly, em que segue alguns amigos na noite de Halloween que, ao tentarem pegar doces numa tigela, eles não cumprem a regra de pegar apenas um doce por pessoa e são teletransportados para uma fábrica de doces, onde um assassino sobrenatural começa a matá-los e transforma seus corpos em doces. E mesmo tentando achar uma saída, todos acabam morrendo. Esse traz uma versão assassina do Willy Wonka, com alguns bons momentos, mas de novo exagero na comédia, trazendo mais uma vez personagens chatos e o visual do vilão é bem tosco, desperdiçando uma boa ideia. O próximo se chama Impressão Infantil, dirigido por Alex Ross Perry, se passando nos anos 90, onde um assassino em série está sequestrando e matando crianças e adolescentes. E durante o Halloween, o dono de uma locadora de vídeos, especialista em fazer vídeos para ajudar a identificar crianças desaparecidas, descobre que seu funcionário é o assassino, mas ele o pega e faz ele ser morto pelas novas crianças sequestradas, e assim recebe a culpa dos crimes, enquanto o verdadeiro assassino fica solto. Esse eu achei melhor por trazer uma história mais séria, sem humor, e uma violência extrema, não poupando crianças. Só não foi melhor por algumas situações idiotas e o final decepcionante. E a última se chama Casa Assombrada, dirigido por Micheline Pitt Norman e R.H. Norman, onde acompanha um pai de família que sempre teve a tradição, em cada Halloween, fazer uma atração de casa assombrada, junto com seu filho. Mas seu filho abandonou a tradição e na adolescência dele, seu pai o convence de novo a participar. E o pai compra alguns itens para a atração, inclusive um disco que toca uma música que transforma os bonecos da casa em criaturas de verdade, causando um massacre. Esse eu achei a melhor história, bem divertida, trazendo muito bem o clima do Halloween que faltou nas outras, muitas homenagens a filmes de terror e bastante gore, cheio de mutilações, não poupando ninguém, e tendo até a participação do mestre da maquiagem Rick Baker. Então foi ótimo. E na história de ligação do refrigerante de fantasma,
Após muitas mortes, eles finalmente têm algum resultado e lançam um produto no mercado, mas que terá consequências. Então, VHS Halloween é outro da franquia que não soube aproveitar o tema, ou se passar no Halloween, era para ser um dos melhores, se não o melhor da franquia, mas as histórias, a maioria, é decepcionante, e sendo o filme da franquia que mais utiliza da comédia, que deixa tudo muito chato. A história de ligação não faz muito sentido e nem tem um final direito. O que salva ele, na minha opinião, é só as duas últimas histórias, principalmente a última, que faz ele valer a pena. E por isso eu dou a ele a nota 6. E assim termina a saga VHS, mas acredito que ano que vem a Shudder vai lançar outro capítulo. Só espero que seja melhor que o Halloween. E para finalizar, eu deixo aqui o ranking dos filmes, do melhor ao pior. O melhor para mim é o VHS 94, com nota 8, e o Beyond, com nota 7,5, o VHS 2 com nota 7, depois vem o primeiro com nota 7, o 85 com nota 6,5, o Halloween com nota 6, o 99 com nota 5, e o pior, o Viral, com nota 4. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram todos os filmes da franquia VHS e para vocês qual é o melhor. Até o próximo e tchau!